A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de assistir ao vídeo que você escolheu, eu tenho um recado aqui para você. Aqui na descrição você encontra o link para a minha livraria digital com todos os meus livros disponíveis para você adquirir e ler imediatamente. São estudos aprofundados sobre diversos temas da vida cristã. Clique agora e conheça toda a livraria digital do pastor Marco Feliciano. Que Deus te abençoe. Pastor Marcos Feliciano! Pentecostal que não faz barulho. Tá com defeito de fabricação, não é? O diabo tem jogado na sua cara, falado pra você que você não pode mais, você não vai mais. Quem é o diabo para colocar um ponto final onde Deus ainda está escrevendo? Homens tomam o que homens dão, o que Deus dá. Tá pra nascer um macho que tire. Os Samalates e Tobias que falaram que essa festa acabou, morreu, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, porque se ninguém pode falar, eu posso, porque eu nasci nessa tribuna, eu nasci aqui, eu sou prova de que Deus pega o menino do mato e coloca entre os príncipes da terra. Sai da frente, Satanás, estamos em guerra. Sempre. Pastor, Deus te abençoe, seja um instrumento da graça e vamos receber em nome de Jesus, amém? Não faz isso. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Pedir para encontrar uma pessoa bonita em Cuiabá é covardia, né? Ô terra de gente bonita, né? É uma alegria poder estar de volta aqui nessa linda cidade, revendo amigos, conhecendo irmãos. Feliz da vida em rever aqui o pastor Hugo, a nossa pastora Bianca. Esse casal é 10, não é, gente? Eles não parecem assim um casal de pastores, eles parecem manequim de vitrine de shopping center. É sério, tudo que tinha de beleza Jesus deu para eles, né? Amo vocês, obrigado. Me receberam aqui com tanto carinho que eu fiquei até constrangido. Muito obrigado, Deus abençoe. Rever aqui a primeira dama, a irmã Samanta, Deus abençoe o Abílio. O Abílio está fazendo uma falta lá em Brasília. Vocês trouxeram ele para cá e a gente está sofrendo lá, né? Mas vocês, em compensação, ganharam um guerreiro. É um guerreiro. Eu sou fã do Abílio, sou muito fã dele, né? O único problema que tem com o Abílio é que quando eu vejo a cabeça dele, é porque eu ando traumatizado com careca. Vocês entenderam aí, né? Tem um lá em Brasília, que eu olhei para o senhor aqui, eu comecei a tremer, né? Lembra daquele filme O Sexto Sentido? Quando perguntaram para o menininho, o que você vê? Ele disse, eu vejo gente morta. Com que frequência? Em todo o tempo. Eu estou assim, se eu ver careca, com que frequência? Ele disse, em todo o tempo. Deus abençoe o meu querido amigo e irmão Abílio. Alguém trouxe Bíblia? Os que trouxeram a Bíblia física, abram a Bíblia comigo. Os que têm a Bíblia eletrônica, ligue a Bíblia comigo, né? Livro do profeta messiânico, o capítulo de número 43. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Você se importaria de ficar sob os seus pés, em reverência à leitura do texto sagrado? Isso, muito obrigado. Isaías 43, está escrito, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas,
porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Isso. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Agora aperte a mão dessa criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos, e este santuário, mais uma vez, ficará pequeno, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Cuiabá, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Igreja Batista da Lagoinha, Senhor. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Sacode a vida dela nesta noite e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Logo que eu peguei o microfone, eu perguntei ao pastor Hugo quanto tempo eu tinha para pregar, e ele falou para mim: fique à vontade. A última vez que eu ouvi alguém falar isso para mim, o culto foi até às 4 da manhã. Alguém fica aqui até às 4 da manhã? O povo falso. Eu conheço crente. Queridos, o texto que Jesus colocou no meu coração para a nossa meditação nessa noite, ele é muito profundo e, ao mesmo tempo, muito simples. Porque a Bíblia Sagrada é esse livro metafísico, né? Eu costumo dizer que a Bíblia não é um livro normal, nunca foi. Eu já entrei em inúmeros debates acerca da Bíblia Sagrada, já fui convidado para rodas de discussão, e de vez em quando acaba aparecendo um ateu, um filósofo, um agnóstico, e aí eles sempre questionam a legitimidade, a sacracidade, a divindade do texto sagrado, e eu sou um apologista. Eu defendo a Bíblia Sagrada até debaixo d'água. Eu me lembro que um dia eu estava num voo e sentou do meu lado um cidadão muito bem vestido, e eu estava de terno e ele teve que passar por mim. Ele olhou para mim e disse: bom dia, doutor. E eu podia só ter dito bom dia, mas eu quis esticar o assunto. Eu disse: bom dia, mas eu não sou doutor. Ele falou: pensei que você era advogado, vestido terno, rapaz novo. Eu disse: não. Ele falou: o que você faz? Eu disse: eu sou ministro. Ele falou: lá em Brasília? Eu disse: ainda não. Eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele olhou para mim e disse assim: você é pastor? Eu disse: sou. Ele falou: daqueles? Eu disse: daqueles. Aí ele olhou para mim e disse assim: poxa, que pena. Eu falei: mas por quê? Ele disse: você é um rapaz tão jovem, tão novo, você acredita mesmo naquele livro que tem mais de 40 autores? Eu disse: eu não conheço e não caminho com um livro que tem mais de 40 autores, até porque toda unanimidade é burra. E ele falou para mim: ué, mas você não crê na Bíblia? Eu disse: na Bíblia eu creio. Ele disse: então, a Bíblia não tem mais de 40 autores? Eu disse: não, ela tem mais de 40 escritores.
Autor é um só. E ele está aqui nessa noite, viu? Aí ele olhou para mim e disse assim: e se eu te provar que a Bíblia conta histórias mentirosas? Aí eu falei: eu rasgo e tempero com sal e pimenta e como ela na minha frente. Ele se ajeitou no banco, ele deu um sorriso maquiavélico e disse: você tem a Bíblia aí? Eu disse: tenho. Fiquei de pé, peguei aqui no porta-malas aqui do avião, peguei minha Bíblia e disse: está aqui, me prove que aqui tem uma mentira. E eu rasgo e como com pimenta e sal. Ele falou: eu não sei onde está escrito. A pessoa quer discutir Bíblia comigo e não sabe onde está escrito. Eu falei: tá, mas o que o senhor está falando? Tem uma história aí de um homem que foi engolido por um peixe. Eu disse: o senhor está falando de Jonas? E em 30 segundos eu sistematizei a teologia para ele. Ele disse: essa história. E ele disse: pois essa história é uma mentira. Eu falei: por que é uma mentira? Aí ele disse: eu sou biólogo da fauna marinha. Eu disse: e? Eu acho que ele achou que eu ia me curvar diante dele, beijar a mão dele, né? Ele disse: e daí que eu estudo a fauna marinha e essa história é uma mentira. Eu falei: por quê? Ele disse: que peixe você acha que engoliu Jonas? Eu disse: desde criança eu aprendi que é uma baleia. A gente vai em Israel, tem a praça lá em Jope, tem até um desenho de uma baleia, tem uma estátua de uma baleia mostrando a história de Jonas. Todo mundo acredita que foi uma baleia. Então foi uma baleia que engoliu ele. Ele falou para mim: pois é, aí é que está a mentira. Eu falei: por quê? Ele disse: porque baleia não é peixe. Aí o meu queixo caiu. Eu fiz: hã? Ele disse: baleia não é peixe. Eu falei: e é macaco, é? É vaca? É passarinho? Eu falei: amigo, eu sou da roça. Coachou é sapo, fez piu-piu é passarinho, nadou é peixe. Ele: não, deixa eu te explicar. Ele disse: a baleia é um mamífero. Eu disse: e? Ele disse: e daí que os órgãos que ela tem internos são exatamente como de todo mamífero. Eu disse: amigo, vai onde o senhor quer chegar? Ele falou: já vou. A baleia, por maior que ela seja, por imenso o tamanho dela que seja, o gargalo da garganta dela é pequeno. E ele explicou por quê? Porque quando ela abre aquela bocarra, ela poderia se autoafogar, entrando toda a água do oceano dentro dela. Então o gargalo da garganta é pequeno. Ele disse: se é pequeno, não passa uma criança com mais de 5, 6 anos. E o seu Jonas já era um homem adulto, não era? Ele disse: sim, senhor. Ele disse: Jonas não poderia ter sido engolido pela baleia porque não atravessaria a garganta dela. Começa o problema aqui. E aí eu fiquei olhando para ele para ver onde ele queria chegar. Ele disse: tem mais. Caso ele entrasse, a garganta dela se alargasse, como dentro da baleia é tudo o organismo de um mamífero, ele teria que passar pelo esôfago, passar pelo intestino dela e chegaria até o estômago. E lá no estômago teria um ácido gástrico, que é um suco gástrico, que todo mamífero tem, porque toda a matéria que ele come, esse suco gástrico derrete para ajudar as paredes do estômago a trabalhar e triturar. Eu disse: e? Ele disse: se ele atravessasse a garganta, ele ia parar lá dentro do intestino dela, e lá no estômago, depois que chegasse no estômago, as paredes do estômago iam começar a se mover, iam triturar ele. Antes disso, o suco gástrico já teria derretido ele por inteiro. Ele acabou de falar e eu abaixei a cabeça. Eu acho que ele achou que ele tinha me convencido, mas eu abaixei a cabeça para me segurar, porque pentecostal, quando escutam uma coisa muito boa, a gente quer gritar. Ele botou a mão no meu ombro, acho que ele queria me confortar, e eu soltei, não aguentei. Falei: glória a Deus! Ele tomou um susto. A comissária veio correndo e disse: está tudo bem? Aí eu disse: tá ótimo, fique em paz. Ele falou: você é doido? Eu disse: amigo, eu sou crente e sou pentecostal. Falar que eu sou doido é redundância. Eu sou doido por natureza. Mas o senhor está me dizendo uma coisa que nem o meu professor, nos áureos anos em que eu estudava no seminário de teologia, me ensinou. O que o senhor está me falando aqui agora é muito maior do que tudo que eu já aprendi. O senhor não deveria trabalhar na fauna marinha, não. O senhor tinha que ser professora de teologia. Deu um nó na cabeça dele. Ele disse: por quê? Eu disse: porque nem o meu professor, que era um homem conhecedor e pentecostal, me falou que o milagre tinha sido tão grande. Ele falou: como assim? Eu falei para ele: o senhor quer dizer para mim que quando Deus quer corrigir um profeta, ele faz uma baleia abrir a boca e ele enlarguece a garganta dela, sem ela morrer. Aí ele faz esse profeta escorregar por todos os órgãos dela interno, passa pelo intestino e vai chegar lá no estômago dela. E lá no estômago dela tinha que ter um suco gástrico para derreter ele. Aí um anjo foi antes, enxugou o suco gástrico, e o outro anjo segurou as paredes do estômago, porque ele ficou dentro dela 3 dias. E detalhe,
Deus transformou a baleia em submarino, porque fez um trajeto com ele, devolveu ele lá na cidade que ele estava fugindo. O Senhor está me dizendo que quando Deus quer falar com o profeta, ele muda a natureza da água, ele muda a natureza do peixe, ele muda a natureza de tudo. Ele ficou com o olho brilhando. Eu disse: amigo, vamos encurtar por aqui, porque o senhor não vai me convencer nunca. E tem mais: se a história estivesse escrita ao contrário, eu acreditaria também. Aí o tique e o teco na cabeça dele entrou em processo. E ele não aguentou e disse assim, depois de uns 5 minutos: você disse que se a história fosse contada ao contrário, você acreditaria também? Eu disse: sim. Como assim ao contrário? Eu falei: se tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria também. Porque o meu Deus não conhece a palavra impossível. Esse livro não é normal. Esse livro mudou nações inteiras, mudou continentes inteiros e continua mudando as pessoas até os dias de hoje. Quando eu comecei a ler Isaías, eu fiz de propósito uma provocação a essa igreja. Eu disse: abra sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. Eu vi pessoas se perderem. Eu li nos lábios de uma irmã ali atrás assim: não tem isso na Bíblia. Isso é coisa de teólogo. Pois bem, o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ninguém antes dele e ninguém depois dele falou com tanta propriedade sobre o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte, a ressurreição e o governo eterno do Messias. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus pisar na terra. 7 séculos. Mas quando você lê os livros, os escritos dele, você diz: não, ele devia ser um daqueles discípulos que estava ao lado de Jesus, porque ele viu Jesus em todos os aspectos e momentos da sua vida. Ou seja, o profeta Isaías era um vidente, era um visionário. Eu costumo dizer que o profeta do Velho Testamento recebia de Deus, ao ser vocacionado, uma luneta telescópica, invisível e espiritual, que dava a ele a habilidade de enxergar o futuro. Mas não apenas o futuro de amanhã, não apenas daqui a um mês. Isaías enxergou quase 1000 anos na frente. E parece que o que ele viu, parece que não foi apenas um sopro no ouvido, parece que ele foi transportado e ele enxergou. Ora, é Isaías que grita: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de... teve um aqui que leu a Bíblia. Colocarão nele o nome de Emanuel. Qual é o nome que colocarão nele? Que significa Deus conosco. Isaías viu Jesus nascer. Ele viu Jesus no alto da cruz. Isaías 53. Não havia nele beleza nenhuma para que nós desejássemos. Era um homem provado, testado, um homem de dores. Então Isaías teve uma intimidade com a vida do Messias de uma maneira tão profunda que, repito, é como se ele tivesse vivido no tempo de Cristo. Então Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque é ele quem desenha o nascimento e a existência de Jesus de Nazaré aqui para nós. O livro de Isaías é tão importante que quem já leu o Novo Testamento viu em várias passagens, não apenas Jesus, discípulos dele, apóstolos, falarem a respeito do livro do profeta Isaías. Vocês devem se lembrar de Jesus entrando em uma sinagoga e deram a ele a oportunidade para pregar. Aí Jesus vai ao púlpito, como eu vim aqui, e no lugar dessa mesinha, imagine que havia um vaso gigantesco aqui. E dentro do vaso havia os pergaminhos, os rolos sagrados. Os livros que não eram escritos dessa forma, eram pergaminhos. E ali dentro ficavam os rolos que Israel usava e acreditava como sendo sacros. E aí o pregador tinha que colocar a mão dentro desse vaso e sacudir o vaso. E aí ele catava um dos rolos sem saber o que estava catando. E aí ele abria e numa revelação ele explanava o texto. Jesus faz isso, ele pega, sacode aqueles rolos, abre o rolo, e quando ele abre o rolo, ao invés de ele já começar a falar, eu imagino ele dando um sorriso. Antes de pregar ele diz: eis que hoje se cumpre essa escritura. Todo mundo na sinagoga fica olhando, mas que escritura é? E ele começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos, levantar os caídos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Era o livro do profeta Isaías. Você lembra lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando um diácono chamado Filipe vai até Samaria cuidar de órfãos e viúvas, e a notícia do avivamento de Jerusalém havia chegado lá, e começaram a questionar um diácono, e o diácono viu que não tinha presbítero, nem evangelista, nem pastor, disse: eu vou começar meu ministério aqui.
E ele começou a pregar, e ele pregou com tamanha unção que a Bíblia diz que houve um avivamento em Samaria. E aí ele só não quis fazer mais coisas porque ele ficou com medo de ser excluído do ministério. Aí ele mandou cartas lá para Jerusalém, e João e Pedro vieram para Samaria cuidar daquele povo e oraram, e o Espírito Santo caiu sobre eles. Mas interessante que a Bíblia diz que Filipe estava andando pela rua e o Espírito Santo falou para ele: Filipe, achega-te a esse carro. E tinha uma carruagem ali sendo puxada por cavalos, uma carruagem real. O homem que estava nessa carruagem era o guarda-ofertas da rainha Candace da África. Filipe se aproximou da carruagem com aquelas janelas, aquelas carruagens que a rainha da Inglaterra tem. Acho que assim fica mais fácil para você entender. Ele estava correndo, porque ele teve que correr, porque era puxado por 4 cavalos árabes. Ele está olhando para dentro da janelinha e vendo um homem sentado lá lendo um rolo. E ele pergunta: ei amigo, entendes tu o que lês? E ele diz: como posso entender se não há quem me explique? Ele diz: eu posso te explicar. Ei, eu estou falando de um diácono. Olha a preparação da igreja. O homem abriu o carro, Filipe sentou do lado dele, e a Bíblia diz que o eunuco de Candace lia o profeta Isaías. E aí ele traduziu aquele texto falando que era sobre Jesus, o homem de Nazaré, que foi crucificado, mas que ressuscitou ao 3º dia. E em 40 minutos, Filipe sistematizou para aquele homem a chamada do Evangelho. A Bíblia diz que o homem parou para meditar no que ouvia, e olhou pela janela e viu uma poça de água, ele viu um lago. Ele olhou para Filipe e disse: eis ali a água, o que me impede de ser batizado? Filipe diz: nada, se tu creres de todo o seu coração. Graças ao livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, até os dias de hoje, é um dos livros mais lidos em Israel pelos judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, porque para eles o Messias ainda não veio, e eu sinto pena deles. E eu vou recitar aqui um judeu que escreveu sobre isso. Ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam, e eu sinto muito por isso. Aí João estende a mão para o ocidente, aponta a mão aqui para nós dizendo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui nessa noite? Não, então não dá um grito não, dá logo um berro de glória a Deus aqui, por favor. O livro do profeta Isaías é extremamente poderoso e carregado de revelações. Por exemplo, o versículo que eu citei aqui: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão um nome nele de Emanuel. Diga comigo de novo: Emanuel. Se você pegar as Bíblias mais antigas, a palavra Emanuel está escrita assim: E, 2 M's, U-N, Emanuel, E-M-M-A-N-U-E-L. Não existe esse nome próprio na língua hebraica. Aí quando nós pegamos a nossa Bíblia, língua portuguesa, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida, Bíblia que foi traduzida do inglês, Bíblia do inglês que foi traduzida do alemão, a Bíblia Sagrada, que antes de estar no alemão, estava na língua hebraica, aramaica e grega, então passaram por muitos processos. João Ferreira de Almeida, como era português, viu Emanuel, lembrou dos nomes de Manuel que tem em Portugal, então colocou como sendo o nome próprio. Mas na língua inglesa não aparece a palavra Emanuel como uma palavra única, aparecem 3 palavrinhas separadas por 2 hífens. Aparece a palavra in, tracinho, man, tracinho, el. In, man, el. Aí o padre João Ferreira de Almeida traduziu como Emanuel e colocou, que significa Deus conosco. Mas a tradução original não é Deus conosco. Deus conosco é Deus pegando na sua mão. O que está escrito é in, dentro, man, homem, el, Deus, Deus dentro do homem. Era isso que ele estava dizendo assim: esse Messias será um homem de carne e osso, mas dentro dele estará o Deus eterno de Israel. Olha, em outro versículo que eu cresci lá na Assembleia de Deus, e aqui eu vou confessar um trauma. Roberto, mude a música para mim. Eu tenho trauma de jogral. Alguém conhece jogral aqui? Eu tenho trauma de jogral. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque desde criança eu sempre fui muito teatral, muito expansivo, e todo jogral me colocavam para fazer o jogral. E tinha um jogral que a gente fazia sempre no Natal, que se chamava-se A Revolta dos Astros. E eu sempre era a estrelinha de Belém. Porque não era você, Bocó. Eu ficava parecendo a Estátua da Liberdade. Colocava uma roupa branca e uma estrela bem na minha cabeça. E aí eu tinha que recitar o livro do profeta Isaías. E eu recitava um texto que para mim parecia um poema, mas não era um poema, era uma revelação.
eu citava o texto, esticando as mãos, de maneira bem teatral, eu dizia assim: esse Messias terá esse nome de Emanuel, todavia, ele será muito mais profundo, porque eis que o menino nos nasceu, mas um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É um versículo muito lindo. Só que quando eu amadureci, fui ler esse versículo, pastor Hugo, eu entendi uma revelação tão grande. Isaías não estava recitando poema, ele estava enxergando as duas naturezas de Jesus. Ele estava vendo o Jesus homem e estava vendo o Cristo Deus. De que forma, pastor? O menino nos nasceu. O menino nos... Eu quero ver a escola, todos os alunos. O menino nos nasceu. Mas o filho se nos deu. O menino nasce, o filho não nasce. Por que não? Porque o filho é Deus. Deus só é Deus porque ele é incriado. Ele não pode ter um princípio. Se ele tem um princípio, ele deixa de ser Deus. O menino nasce. Quem é o menino? O DNA de Maria. Jesus é o nome dele, Yeshua. Mas o filho não se chama Yeshua, o filho se chama o Cristo. Já leu na sua Bíblia que a palavra Cristo aparece com C maiúsculo? Não, não é sobrenome, é uma nomenclatura divina. Jesus é o homem, Cristo é o Deus que se fez homem. Quando a Bíblia diz Jesus Cristo, está dizendo Deus homem. Jesus não era meio homem e não era meio Deus, ele era 100% homem e era 100% Deus. 100% homem, ele encontra a mulher samaritana e diz: mulher, me dá água porque eu estou com sede. 100% Deus, ele levanta e diz: se tu soubesses quem sou eu que falo contigo, você me pediria água e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Entendem isso? O homem tem sede, mas o Deus é o dono de todas as águas. O menino nasceu, porque o homem tem que nascer, mas o filho não nasceu. O filho saiu lá do céu e entrou dentro do ventre de Maria, se acoplou à carne e saiu dela em forma de uma criança que foi apresentada ao 8º dia, mas que com 12 anos de idade já dava nó na cabeça de todos os sábios, que com 30 anos de idade começa o seu ministério, que com 33 anos de idade ele é crucificado, mas 3 dias depois ele sai da morte para a vida, ressuscitou, aparece por um período de 40 dias a 500 testemunhas, é assunto ao céu em Atos capítulo 2, mas ele foi deixando uma promessa: eu vou, mas em breve eu vou voltar. E se a trombeta do arrebatamento tocasse nessa noite, ele voltasse, e daqui só 2 subissem, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Viria comigo, deixa eu ver. Então reage dando mais um grito de glória a Deus aí. Olha quanta coisa bonita. Eu poderia passar aqui mais umas 3 horas só falando do livro do profeta Isaías, mas eu falei isso só para que você meditasse, para que você estudasse, porque esse livro pode mudar a sua história. Amém? O livro de Isaías tem mais uma curiosidade. Pergunte qual? E eu peço ao sonoplasta para devolver o som do jeito que estava. Eu grito, mas eu prometo que não queimo as caixas. Tá? Cadê o sonoplasta? Estava tão bonito o som, agora que eu dou grito. Quando fica vermelho, eles vão lá e mexem. Devolve para mim o som do jeito que estava e eu vou te dar um beijo depois, tá? Isso, pronto. Olhe para mim. Tem mais uma característica no livro de Isaías. Pergunte qual? Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia protestante, a nossa, tem exatamente 66 livros. A Bíblia católica tem 7 livros a mais. A Taná, do povo judeu, tem outros livros, mas a nossa Bíblia, a Bíblia protestante, a Bíblia de Lutero, a Bíblia dos nossos pais, ela tem 66 livros. A nossa Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento. Velho Testamento, 39 livros, Novo Testamento, 27 livros. 39 livros com a imagem de um Deus furioso. O Velho Testamento é terrível. Não se assuste se lendo as páginas do Velho Testamento você escutar gritos de ais e de uis. Se torcer, então, não se assuste se pingar sangue, porque o Deus do Velho Testamento, ele carregava numa mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desferia golpes com chicote e com cajado sobre a igreja do Velho Testamento que saiu de Abraão. Deus queria aquela igreja santificada e ele não conseguiu fazer isso, tanto que a igreja do Velho Testamento fracassou. Ao fracassar, Deus se trancou no seu trono no céu, e por isso temos o intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Você já se perguntou por que temos 2 pactos, 2 testamentos? É porque o primeiro fracassou.
Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, temos um período chamado de período interbíblico, 400 anos de silêncio divino. Por 400 anos Deus não falou com a humanidade. Por 400 anos não se levantou profeta, não teve milagres. Sabe aquela nuvem, a Shekinah, a nuvem da glória? Que o meu sonho é que ela comece a trovejar aqui dentro daqui a pouco. Ela desapareceu da história, pastora Bianca. Não se levantou mais visões angelicais. Tem um anjo lá no Velho Testamento, ele é chamado de anjo do Senhor. É muito lindo isso aqui. Era a forma de Deus caminhando entre os homens, de uma maneira que o homem não morresse ao ver a sua face. Chamamos isso em teologia de teofania. Deus em forma de anjo. Esse anjo não aparece mais. Não acontece mais sinais. Por 400 anos Deus abandonou a raça humana, e o povo de Israel achava que ele havia esquecido as suas palavras e promessas. Aí entramos no Novo Testamento, e no Novo Testamento nós temos um milagre. Pergunte qual? É o mesmo Deus do Velho, só que o Deus do Novo Testamento não carrega um chicote, não carrega um cajado, ele carrega um vaso de alabastro. Eu amo gente que conhece a Bíblia. Ele carrega um vaso de alabastro, e dentro do vaso um unguento para curar as feridas dos golpes que ele disparou lá no Velho Testamento. Ele brigou com o povo do Velho Testamento e entendeu que não adiantava brigar, ele tinha que entender o povo. Você nunca se perguntou por que Jesus se encarnou na terra? Por que é que o apóstolo escreveu de maneira tão sucinta o maior milagre da história? O maior milagre da história é a encarnação de Cristo. Está escrito: ele, mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina, desce entre nós, se faz carne e caminha aqui. Por que Jesus fez isso? Ele veio aqui entender a nossa vida, ele veio aqui sentir as nossas dores, ele veio aqui para saber o que era fome, o que era frio, o que era traição, o que era angústia, o que era mágoa, o que era dor, para depois fazer um balanço, chegar diante do Pai e dizer se dava ou não dava para o homem ser salvo ou não. Somente assim Deus começou a compreender porque o homem é um ser humano tão terrível, porque o nosso coração é indomável. Então ele teve que vir aqui para experimentar, e ele veio aqui em paz. O Deus do Velho Testamento tem um semblante fechado, o Deus do Novo Testamento tem um sorriso imenso, e ele começa dizendo assim: vinde a mim vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem teve um encontro com esse Deus do Novo Testamento? Pastor, o que tem a ver isso com Isaías? Respire fundo, aperte aí o cinto nessa cadeira. O livro de Isaías também é dividido em 2 tempos. Do primeiro capítulo ao capítulo 39 é um tempo. Do capítulo 40 até o final é outro tempo. Se você ler, estudando, porque eu sou um estudante, estou dizendo que eu li e entendi, do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está bravo. Deus chama Isaías, acorda ele de madrugada e diz: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem pés e não caminha. Isaías, eu tenho um povo que troca o bem pelo mal. Eu tenho um povo, Isaías, que é idólatra. Eu tenho um povo que é adúltero. Eu tenho um povo, e Deus começa a derramar todo o seu sentimento com o povo de Israel. Do primeiro capítulo ao capítulo 39, Deus está furioso. Mas de repente, como que em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus resolve dar um sorriso. Já viu gente bipolar? Você conhece alguém bipolar? A pessoa sai de 0 a 100 instantaneamente. Deus estava brigando, de repente Deus para e diz assim: Isaías, sim senhor, pode bater. Não, agora eu não quero bater. Por que não? Porque, Isaías, eu tenho um povo, e eu amo esse povo. E para esse povo, Isaías, eu faço promessas. E uma delas é essa: chegará um tempo que eles não vão ter que trabalhar mais para comer, porque o melhor da terra virá para a mão deles. Como assim, Senhor? Chegará um tempo, Isaías, que o leão caminhará ao lado do cordeiro, a criança pegará a áspide na mão, ou seja, a cobra, e não haverá morte, não haverá dor, não haverá sentimentos de tristeza. Haverá um tempo de profunda alegria. Quem está lendo apenas por ler não entende como é que Deus está batendo e agora ele começa a acalmar. Isaías é uma mini Bíblia. Os 39 livros do Velho Testamento, Deus com raiva. Os 27 livros do Novo Testamento, Deus abrindo a parte da misericórdia. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, Deus furioso. O restante, Deus dizendo: eu tenho um povo e sou apaixonado por esse povo, e eu quero ajudar esse povo. Então o livro do profeta Isaías precisa voltar à prática da leitura na vida dos crentes. Acotovele o seu irmão e diga: ame Isaías. Não, faz isso por gentileza. Só tem gente que está me olhando com a cara tão feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Obedece o velho pregador aqui, porque o médico falou para não me contrariar. Acotovele o seu irmão e diga: ame Isaías.
Leia Isaías e medite na Bíblia. Posso ouvir mais um glória a Deus da igreja? Roberto, mude a música para mim, filho. Eu poderia pregar sobre o livro de Isaías no ponto de vista teológico para Israel, do ponto de vista religioso e político, porque ele envolve a política de Israel, mas eu quero usar nessa noite com vocês uma teologia pessoal. Eu quero uma interpretação simples, e essa interpretação vai mudar a sua vida. No capítulo 43, Deus está nessa vibe de alegria. Isaías, sim, Senhor, eu tenho um povo. O Senhor já disse isso, Senhor. Não, mas eu quero te explicar. Eu tenho um povo, mas esse povo não é uníssono. Eles não seguem o mesmo caminho. Como assim, Senhor? Eu tenho um povo dividido em 2 grupos. Explica, Senhor, explico. Parte do meu povo é feito de gente normal. E aí, Senhor? A outra parte é feita de gente doida. Começou a aparecer os doidos. Senhor, o Senhor pode me explicar? Posso, Isaías? Parte do meu povo, e eu amo o povo por inteiro, como eles são feitos de pessoas normais, e o normal, Isaías, não conta para ninguém, é muito chato. Por quê, Senhor? Porque o normal, ele só acredita naquilo que os olhos veem. Só acredita naquilo que ele pode tocar. O normal quer uma explicação lógica e plausível para tudo. O normal só acredita naquilo que pode ser reproduzido dentro de um laboratório, através da química, da física e da matemática. Tá, Senhor, e o resto? O resto, Isaías, é feito de gente maluca, faltam uns parafusos na cabeça deles. Senhor, continua que eu estou gostando. Isaías, para os normais, eu só posso conversar sobre coisas normais. Para os normais, tudo que eu falo tem que começar na horizontal e terminar na horizontal, porque a mente deles eles não conseguem fazer um exercício mental para tentar compreender coisas anormais. Então eles só acreditam que tudo começa na horizontal e termina na horizontal. E os loucos, Senhor? Os loucos, Isaías, eles acreditam em qualquer coisa que eu fale. O louco não quer que nada aconteça no natural, na horizontal. Eles querem que aconteça na vertical. Eles querem que o sobrenatural se misture com aquilo que é natural. Senhor, o Senhor pode desenhar isso para mim de uma maneira técnica? Porque eu vou escrever, o povo vai ter que entender. Anota aí, Isaías. Para os normais eu posso falar isso aqui, ó. Se passares pelas águas, elas não te afogam. Pastor, Senhor, por que isso aqui é normal? Porque todo ser humano em vida já teve ou terá ainda a triste experiência do afogamento. Quer ver? Quem aqui dentro já quase se afogou? Levante a mão para eu ver. Os que não levantaram a mão devem ser assembleiano. Não vão na praia, não vão na piscina. Ah, coisinha de Jesus, escuta aqui. A gente às vezes afoga tomando um copo d'água. Alguém já engasgou com um copo d'água aqui? Isso é um afogamento. Ainda bem que tem o nariz, não só Deus sabe onde a gente está uma hora dessa. Então eis aqui uma promessa comum: se passares pelas águas, elas não te afogam. Tanto que se cumpriu na vida de quase todo mundo aqui dentro. Isso é uma promessa normal. Entendi, Senhor. E para os loucos eu falo assim, Isaías: se passares pelo fogo, se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pastor, por que isso é uma loucura? Tente aí na sua cabeça agora buscar nas suas memórias alguém que passou pelo fogo e não morreu. Eu não estou falando de pessoas que passaram pelo lado do fogo, por baixo, por cima. Eu estou falando de alguém que caminhou pelo meio do fogo. Porque esta palavra de Deus, ela, inclusive, tem que ser estudada, porque o Senhor diz: se passares pelo fogo. O Senhor não está dizendo se passares perto do fogo. Deus não está dizendo eu vou livrar a pessoa do fogo. Ele está dizendo eu vou livrar a pessoa no meio do fogo. Isso é uma anomalia. Por que é uma anomalia? Eu disse, se fizermos um exercício, só vem na cabeça do crente a história de 3 rapazes da Bíblia. Qual o nome deles? Não, isso aí é apelido maldito de Babilônia. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias, nomes que exaltam o Deus de Israel. Só eles que caminharam pelo fogo e não se queimaram. Não queimou um fio de cabelo da cabeça deles, mas queimou as cordas que estavam amarrados e os soldados que iam jogar ele lá dentro. Deixa eu desenhar isso aqui para você. O fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou no universo.
Abaixo de Deus é o fogo. Hebreus 12 diz que o próprio Deus é um fogo devorador. As encíclicas de São Pedro dizem assim: a terra e os elementos que agora nela existem, um dia ardendo em fogo, se desfarão. Os homens da idade medieval, alguns até do tempo presente, tinham medo do inferno, porque o inferno é um lugar de fogo. Mas a Bíblia diz que até o inferno terá um juízo. Apocalipse diz que o inferno será lançado num lago de fogo. O fogo é o elemento mais poderoso que Deus criou no universo. Ele derrete o ferro, ele evapora a água, ele queima a madeira. Aí vem Deus e fala assim: só para os loucos, se levantar contra você o maior poder que eu criei, ele se levanta para cair. Porque o fogo não queima aquele que está debaixo de uma promessa como essa. Alguém conseguiu compreender aqui? Pode dar um glória a Deus? Eu vou tentar te explicar, porque nessa noite, pedindo perdão aqui já aos crentes normais, outro dia eu volto para pregar para os normais. Hoje eu vim pregar só para quem é louco, principalmente para a turma da direita que veio do Peniel. Só para loucos. Então olha para a pessoa do seu lado e fala para ela: aperte o cinto aí, porque agora nós vamos decolar. E se tem algum pentecostal aqui raiz, dá um berro de glória a Deus aí, por favor. É mais ou menos assim. O crente normal pode ouvir apenas promessas e palavras normais. Exemplo: você está no culto e o pastor Hugo tá virado no giraia. O culto vai terminar e ele diz: recebi uma palavra aqui agora. E o Senhor manda dizer para você que você não volta para casa sozinho essa noite. Assim diz o Senhor: quando você colocar o pé lá fora, o anjo do Senhor acampará ao seu redor e te livrará de todo mal. Você percebeu que eu estou citando um versículo da Bíblia? E antes que eu citasse, você já gritou igual maluco. Deixa eu te fazer uma pergunta: por que você gritou? Pergunte para mim: por que, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Vou te dar a explicação científica. Toda vez que o som sai e procura o seu alvo, ele entra pelos nossos ouvidos, ele vai no centro da nossa cabeça. Dentro do nosso cérebro tem um aparelhinho chamado cerebelo. O cerebelo é o HD do corpo humano. Todas as suas memórias, inclusive algumas intrauterinas, estão aqui dentro. Toda vez que você ouve uma palavra, essa palavra é processada numa velocidade que nem o maior supercomputador criado lá na Bélgica, um computador quântico, consegue calcular. Nada se compara à mente humana. É tudo muito rápido. A mensagem entra aqui dentro do seu cérebro, e aqui no meio do seu cérebro ela é processada. E de repente você está assim olhando para mim, como alguns aqui estão de braço cruzado. De repente você pega e se pega fazendo assim, ó. O outro faz assim, ó. Já percebeu? Você nem para pensar. Por quê, pastor? Porque o seu cérebro mandou ondas sonoras para todos os seus nervos, dizendo assim: isso aí é real, ou isso aí é uma mentira. Quando é mentira, é natural a pessoa franzir o rosto e fazer assim. Quando ela já vivenciou aquilo, ela responde assim. Por quê? Porque você ouviu e isso fez sentido. Aí o pastor falou: o anjo do Senhor acampa ao seu redor. A palavra entrou no seu ouvido quando eu repeti. Foi aqui no seu cérebro, ele trabalhou e o cérebro mandou reações para o seu corpo dizendo: pode acreditar nisso aí. Por quê? Porque você já viu histórias de Jesus dando livramento para filho da irmã, para o filho do irmão, para o marido. Pessoas contando histórias de que passaram por um acidente. Nós estamos num ambiente evangélico pentecostal, nós vivemos de testemunhos. Então os testemunhos estão armazenados aí. Antes que o seu consciente entendesse, o seu subconsciente recebeu a mensagem do seu inconsciente e o corpo acreditou. Por isso você gritou antes de eu terminar. Quer ver outro exemplo? Você no culto e o pastor Hugo virado no giraia ainda, ele diz assim: olha, recebi uma palavra de Deus aqui agora que vai acontecer antes de dezembro. No Natal você vai estar sentado ao redor de uma mesa farta. E ao lado seu estará toda a sua família. Mas a sua família estará salva. Porque está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu nem terminei de recitar. Olha o crente gritando igual doido: eu creio. Por que você crê, criatura? Porque entrou aqui, foi no cérebro, buscou memórias, histórias. Jesus salvou o marido dela, vai salvar o meu também. Jesus salvou a minha mãe depois de 34 anos, eu orando por ela. Batizei a velhinha na água, segurei ela 5 minutos na água também, que ela me deu um trabalho.
E ela faleceu em fevereiro agora e já está morando no céu com Jesus. 34 anos, não foram 34 meses, 34 anos sem desistir, e Jesus cumpriu a palavra. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Pega esta palavra, põe no coração aqui, diga: eu tomo posse dela. Você entendeu? Isso é uma promessa normal, que qualquer um pode ouvir, porque é uma promessa que não precisa fazer um exercício mental para compreender. Amém? Roberto, mude a música. Agora olha isso, você está no culto e a pastora Bianca está tomada. Aí ela começa a dizer: tem uma mulher aqui dentro, que ela é muito simples, ela tem um trabalho muito humilde, extremamente digno, mas muito humilde. Ela é gari, ela não sabe ler nem escrever, mas daqui 30 dias, ela estará dentro de um avião, indo para a cidade de Washington, e ela será recebida dentro do Salão Oval por Donald Trump. E ela vai olhar para os olhos de Donald Trump e vai dizer assim para ele no idioma dele: perhaps the nation whose God is the Lord. Você percebeu? Não tem grito agora. Era isso que eu esperava. Percebeu? Não tem grito. Pergunte a mim: por quê, pastor? Porque o que eu falei não faz sentido. É humanamente impossível. Todas as vezes que você escuta uma coisa que não faz sentido, você trava. Como é que uma mulher que não sabe ler nem escrever, que é gari aqui em Cuiabá, daqui 30 dias vai estar nos Estados Unidos, na Salão Oval, falando inglês? É automático, a nossa mente trava, você não reage. Alguns reagiram rindo, porque beira a loucura. Entenderam? Isso é uma promessa de louco. Vou dar outro exemplo. A pastora Bianca está tomada de novo. Ela diz: tem um homem aqui, que ele trabalha como pedreiro, e ele vai receber uma carta daqui 2 semanas, vinda lá da Espanha. E quando ele abrir a carta, vai ter que chamar alguém para ler para ele, porque em espanhol vem de um escritório de advocacia famoso. E o escritório vai dizer assim: você foi encontrado finalmente, porque você é herdeiro de algumas pessoas que fugiram da Inquisição espanhola. E nós mapeamos a vida e descobrimos que você é o último herdeiro de um grande duque, que deixou aqui 3 castelos, deixou aqui 100 milhões de dobrões espanhóis. E você é o herdeiro e vai receber. Olha a cara de quem gritou. Rapaz, gritaram, olha a cara da criatura, vê se só não falta babá. Só grita uma coisa dessa quem é louco, porque só louco acredita em loucura. Nessa noite, sou um enviado do céu para você. Jesus me trouxe aqui só para te falar: por mais louca que tenha sido a promessa que eu te fiz, eu vou cumprir ela na sua vida. Por mais impossível que pareça, por mais que pareça ser surreal, uma utopia, eu fiz, eu cumpro, diz o Senhor. Eu estou pregando para homens e mulheres que estão debaixo de promessas. Sim ou não? Quem aqui tem uma promessa de Deus que ainda não se cumpriu na vida? É sério, você tem uma promessa de Deus que não se cumpriu na vida, você está nesse culto e vai ficar mesmo me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente? Ah, pastor, é porque eu estou deprimido. Eu li Salomão dizendo que a esperança demorada enfraquece o coração. Sim, mas você também leu no mesmo livro que o seu Deus não é homem para mentir. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, por mais louca que seja, você não pode entrar aqui dentro e ficar com o ombro caído, com essa cara feia, parecendo de um menino que tomou uma pedrada do outro. Você tem que entrar aqui dentro vendo o invisível. Você tem que entrar aqui dentro dizendo assim: não aconteceu ontem, nem anteontem, não aconteceu hoje, mas amanhã pode acontecer. Pode acontecer até a semana que vem, pode acontecer antes do Natal chegar. O nosso culto é para isso. Isso aqui não é uma reunião como de um teatro, onde você entra, quando gosta aplaude, quando não gosta vaia. Não, aqui não é um cinema onde você escolhe o filme que quer assistir. Aqui é Betel. Aqui é onde Deus se revela. Aqui é onde o céu se abre, a escada desce, os anjos sobem e descem. E você pode não acreditar em mim, mas os anjos estão fazendo uma vistoria enquanto eu estou pregando. O Senhor está trabalhando na sua mente, te fazendo lembrar de tudo que Ele te prometeu. E eu sou uma testemunha de que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Como eu disse, eu vou pregar uma teologia pessoal. Eu estava pregando na Lagoinha de Belo Horizonte, na sede, na antiga sede, né? Agora é a Global lá em Orlando. E
Terminou o culto, eu estou lá na porta da igreja, lá na Lagoinha, numa época de muita alegria para mim, que era itinerante. Roberto, uma música triste agora, triste. Não tão triste, Roberto. Não comece a chorar de verdade. Numa época em que nós, itinerantes, tínhamos a bondade dos crentes que compravam nossos DVDs, livros, fita cassete. Aí veio o inimigo, inventou o YouTube e o Spotify. É 2 demônios, YouTube e Spotify. Não consigo expulsá-los. Ninguém mais compra nada da gente. É uma tristeza, mas foi só um desabafo. Eu estava lá naquela época de auge. Aí eu vendendo os meus livros, DVDs, e foi chegando um mineiro. É claro, eu estava em Minas, mas era um mineiro diferente, era um mineiro bem matuto. Tem algum mineiro aqui? Essa raça tem no mundo inteiro. Eu estava pregando lá em Nagoya, no Japão. 1.200 pessoas com o olhinho rasgado na minha frente. Eu disse, aqui não tem. Eu falei, tem algum mineiro? Não levantou o mineiro de zóio rasgado. Ele diz, uai, senhor, estou aqui. Eu falei, mas como é que você pode ser mineiro se o seu zóio é rasgado? Aí ele falou lá que era Sansei, Nisei, não sei. Um negócio desse aí. Essa raça domina o mundo. E eu estava lá, e esse mineiro chegou assim, bem como quem não quer nada, né? Como todo bom mineiro, comendo pelas beiradas. Ele chegou com uma sacolinha de plástico na mão, ficou na minha frente, ele soltou: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei, eu senti de receber, me dê logo. Porque no fim do culto os crentes só dá pedido de oração pra gente. Ele estava me dando um presente, falei, me dê logo. Aí ele enfiou a mão dentro daquela sacolinha, tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada? Vou elogiar a paçoquinha no idioma de Minas. Ô trem bom, sou. Eu já desembrulhei uma paçoquinha, dei a mordida. Quando eu dei a mordida, o mineiro se manifestou. Ele deu o golpe. Ele disse, ô pastor, agora o senhor pode orar por mim? Não tem almoço de graça. Aí eu falei, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa para você, né? Mas como eu estava mastigando, eu disse, você quer oração pelo quê? Eu não devia ter perguntado. Porque mineiro, quando conta história, senta que lá vem história. Aí ele começou, então pastor, ontem de noite, eu fui numa vigília. E como eu não sou gente, eu falei, você foi aonde, meu filho? Ele, numa vigília. Aí eu enfiei o resto da paçoquinha para não ter uma crise de riso. Eu conheço vigília. Virgília era a primeira da minha vida. E eu disse, e aí, filho? Ele falou, e aí, pastor? Que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido. Alguém conhece aquilo? Mas eu queria ouvir dele. Eu disse, meu filho, o que é uma vigília de crente doido? Ih, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, tem crente que parece que recebeu o espírito do Bruce Lee. Eles fazem... Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Volta pro espírito aí, Roberto. Aquele povo que dá aqueles golpes assim, eu falei, tá, e aí, filho? E aí, pastor? Que lá pelas 4 da manhã, que a vigília, ele falou, né? Tem o alto e baixo. Tem hora que todo mundo começa empolgado, é divisa de fogo, aqueles corinhos aqui, que as moças saíram tudo dançando aqui. Aí o povo vai no céu e volta, mas daqui a pouco quieta todo mundo. E aí, geralmente, esse silêncio é quebrado com outro maluco que bate um pandeiro, que a pessoa para, a alma da gente sai do corpo. Eu disse, pastor, quando estava tudo quietinho, eu estava encostado na parede, olhando lá para o púlpito, veio um profeta doido, pastor. Eu conheço profeta doido de vigília de crente doido. Mas eu queria saber, eu falei, meu filho, o que é um profeta doido? Ele dizia, pastor, aqueles profetas que quando vêm profetizar para a gente, eles quase matam a gente do coração, uai. Eu falei, mas por quê? Uai, pastor, eu estava lá, escorado, olhando para frente, o profeta veio na ponta do pé, de costa. Pastor, ele botou a mão no meu ombro, e ele parou de falar. Eu falei, botou a mão no ombro e? Ele falou, e que me deu desarranjo. Eu falei, mas desarranjo por quê? Porque ele botou a mão no seu ombro. Eu disse, não, pastor, é que quando ele botou a mão no meu ombro, eu olhei para ele, ele fez assim, ó. Homem! Olha o que eu faço. Alguém já recebeu uma profecia assim? Oh, meu Deus, os profetas tinham que ter pena da gente. Eu falei, e aí, meu filho? Ele falou, e aí, pastor? Eu catei a minha alma, que já estava uns 3 metros para fora do corpo. Ela voltou dentro de mim, eu olhei para o profeta. Pastor, o profeta estava com uma cara feia. Era um homem tão grande, ele agarrou a minha mão direita, pastor, e falou assim para mim, homem,
entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu disse, o que você fez? Ele falou, pastor, eu não tinha outra opção. A mão dele veio até o meio do meu braço, ele me agarrou. E eu, pastor, todo mundo olhando para mim, porque ele deu aquele grito, e eu comecei a ficar com vergonha. E ele, pastor, acionou as turbinas do carro. Os cavalos de fogo começaram a puxar, e ele começou a me puxar. Eu travava, mas ele era mais forte, ele foi me arrastando. E eu morrendo de vergonha, pastor, ele saiu da parede lá, passou pela frente do altar, deu a volta pela igreja, veio pelo meio, deu umas 2 voltas na igreja e mirou a rua. Eu disse, e aí meu filho? Pastor, o homem desceu a escadaria da igreja comigo, agarrou a minha mão, pastor, e saiu correndo comigo no quarteirão inteiro. Eu falei, ele falou, pastor, eu não tinha como sair, eu me entreguei. Ele falava aleluia, eu falava aleluia também. Ele falava glória a Deus, eu falava glória a Deus. Ele foi renovado, eu fui renovado também. Falei em línguas. Quando eu estava me acostumando com isso, pastor, o homem parou na porta da igreja de novo. Eu falei, o que ele vai fazer? Ele entrou dentro da igreja num carreirão, me arrastando. Quando chegou no meio da igreja, ele brecou e me empurrou. Eu saí catando cavaco pelo corredor da igreja. Eu falei, o que deu no profeta? Eu virei para ele, pastor, ele estava com aquela cara feia de novo. A mão dele na cintura e um dedo assim. Ele apontava o dedo e fazia assim com a boca. Ele disse, homem, contempla o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por ali, e eu te trago por aqui, e eu te levo por ali, e eu te trago por aqui de novo, e te exalto onde você foi humilhado. Aí eu te tiro daqui e te levo pelo mundo, te coloco no pássaro de aço e te exalto pela terra. E depois que eu te exaltar pela terra, eu te trago aqui para que todos vejam que quando eu falo, eu cumpro aquilo que eu falo. Agora, contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes dessa terra, diz o Senhor. Eu ouvi essa história e eu fiquei apaixonado, porque eu amo ver a forma criativa dos profetas entregarem a mensagem, porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo, é o Espírito do profeta que é sujeito ao profeta. O profeta recebe a mensagem aqui, ele pode falar assim, Deus mandou falar isso aqui por irmão em silêncio. Como ele pode levantar e fazer a igreja inteira ouvir, assim diz o Senhor. Então o profeta, ele é sujeito ao seu próprio espírito. Quando ele domina, dá certo. Quando não domina, passa vergonha na gente mesmo. Aí, eu amo essas coisas. Quando ele contou isso, eu dei um glória a Deus. E eu olhei para o mineiro, ele teve uma crise de riso. Ele ria que a barriga dele balançava. Eu falei, o que deu nele? Ele me conta um testemunho e começa a rir. Eu enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartão de visita e anotei o número do meu celular particular. Estiquei para ele. Ele parou de rir, falou, o que é isso, pastor? Eu disse, é o meu telefone particular. Ele, nossa, eu vou ter seu telefone. Eu disse, vai. E ele falou, para quê, pastor? Eu falei, para quando você subir a rampa do palácio, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. Quero ter a felicidade de falar que eu sou amigo de uma pessoa importante. E eu esperava que ele falasse um glória a Deus, eu ficasse alegre como vocês. Mas aí ele abaixou a cabeça. E quando ele levantou, os olhos dele estavam lacrimejando. A voz dele embargou do nada. Ele disse, ô pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu falei, por que eu não acreditaria? Ele falou, pastor, o senhor sabe onde eu moro? Eu disse, não. Eu moro no pior bairro de Belo Horizonte, onde nem a polícia entra. A minha casa não tem fechadura a porta, é escorada com uma cadeira de fórmica. Vai ter que dar um Google para descobrir o que é fórmica. Só eu e ele ali sabendo que é fórmica. O resto aqui é tudo novo, não sabe. Pastor, eu tenho 4 filhos. Eu fui criado na rua e fui salvo em uma igreja pentecostal. Criei minha família, mas eu não sei ler, eu não sei escrever. Olha a minha boca, pastor, eu não tenho dinheiro para tratar os meus dentes. O senhor sabe como eu mantenho a minha família? Vendendo essas paçoquinhas. Sabe aonde, pastor? Nas esquinas de Belo Horizonte. O semáforo fecha, eu saio correndo e colocando as paçoquinhas em cima do retrovisor e volto no tempo oportuno para que as pessoas me deem R$2, R$5, e no final do dia eu levo isso para casa, faço a feira. É assim que eu cuido da minha família. Eu disse, e daí, filho? Ele disse, o senhor acredita mesmo que um dia eu, que não tenho nada, poderei voar, conhecer, ser exaltado
subir a rampa do Palácio do Planalto. Naquele momento, eu parei de pensar com o espírito. E eu fiz uma equação matemática. Eu usei a racionalidade. E a razão impede a gente de acreditar. Porque é uma conta que não fecha. Como é que um homem analfabeto, extremamente pobre, sem lastro de família, que vende paçoquinha nas esquinas da rua, que não tem dinheiro para cuidar dos dentes, pode um dia viajar o mundo? Quando eu fui abrir a minha boca para dar a resposta que todo pastor dá, vou entregar a minha raça agora. Todo pastor, quando escuta um crente falar uma coisa e ele não acredita, ele diz: vamos orar. Pegou aí? Não pegou? Não entendeu? Vou falar de novo. Toda vez que você chegar no irmão, principalmente no pastor: pastor, aconteceu isso comigo, o que o senhor acha? Ele fala assim: vamos orar. É porque ele está dizendo assim, ó, eu não posso falar para você o que eu estou achando, porque senão vou matar a sua fé. Então vamos orar, vamos orar. Quando eu fui falar assim para ele, vamos orar, aconteceu algo comigo que só quem é espiritual é capaz de acreditar. Deus arrebatou os meus sentidos. Eu fechei o olho para responder. Quando eu abri o olho, eu não estava mais na igreja da Lagoinha. Eu estava num ambiente imenso. Não sei dizer se o lugar era claro, era escuro, era um ermo, um vazio. E eu perguntei: o que é isso? Na minha frente, do nada, começou a brotar do chão um edifício. Já assistiu aqueles vídeos bem rápidos de construção, que a construção começa do chão e vai sendo erguido? Daquela forma, o edifício foi sendo erguido. De repente eu olhei lá em cima, tinha um letreiro luminoso escrito Hilton Hotel. O que devia ser o 8º andar, tinha um homem de terno e gravata olhando para baixo. Eu não conseguia ver o homem porque tinha uma luz atrás dele, eu só conseguia ver a roupa. Aí eu pisquei o olho, quando eu abri o olho eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. O homem olhou para a esquerda e eu olhei pela janela da esquerda e vi umas casas bonitas, iluminadas. Aí ele olhou para a direita, eu olhei e vi o estádio de Wembley. E ali eu falei comigo mesmo: eu conheço isso aqui é Londres. Quando eu falei Londres, um grito lá dentro: se lembra, meu filho? E eu procurei a voz. Quando eu procurei a voz, não encontrei, olhei para frente, não tinha mais o homem nem o edifício. Eu vi o homem indo para bem longe e ele se transfigurando de homem adulto num adolescente. Só que não era um adolescente comum. Era um adolescente usando uma roupa de boia fria. Vocês conhecem boia fria aqui em Cuiabá? Pessoal que trabalha na lavoura. Ele tinha nas costas dele um embornal. Dava para ver a ponta do facão saram, usado para cortar cana de açúcar. Na outra mão dele tinha uma marmita. E ele estava subindo a boleia de um caminhão de pau de arara. E eu olhei e achei interessante. E eu falei: o que é isso? E a voz gritou de novo: se lembra, filho? E eu procurei a voz. Quando eu voltei a visão, não tinha mais caminhão. Aquele adolescente foi ficando pequeno e virou uma criança, um menino com um shortzinho todo roto, descalço, sem camisa, banguelinha, segurando nas costas uma caixa de engraxar sapato. O menino foi andando, ele parou, olhou para mim e deu aquele sorriso banguelinha. E a voz falou comigo agora de maneira mais suave: e agora, filho, você se lembra? E eu comecei a chorar. Porque era a minha vida contada de trás para frente. Todos os anos eu prego na escola bíblica em Londres e fico hospedado naquele hotel. Mas antes de chegar lá, eu fui cortador de cana de açúcar. Eu apanhava laranja, algodão e café no interior de São Paulo para ajudar minha mãe a sustentar uma família de 12 pessoas. Numa casa de 2 cômodos, onde a gente vivia abaixo da linha da pobreza. E antes disso, meu primeiro presente foi uma caixinha de engraxar sapato, que eu tenho até hoje lá no meu gabinete pastoral, que a pastora Bianca vai pregar lá para nós o ano que vem. Ela vai trazer a foto para mostrar para vocês. Eu peguei a minha caixinha de engraxar sapato, coloquei numa redoma de vidro e escrevi: tudo começou aqui. Quando o Senhor me contou de trás para frente, o Senhor falou assim para mim: filho, por que duvida? Se eu fiz na sua vida, fale para o mineiro que eu sou o Deus que cumpro cada uma das palavras que eu falo. Eu pisquei o olho e voltei em mim. Eu abri os olhos e eu estava lá na igreja Lagoinha de novo, e o mineiro na minha frente chorando. Eu agarrei o mineiro pelos ombros, limpei as minhas lágrimas e limpei as deles e disse: pare de chorar, porque se foi o meu Deus que falou com você, filha, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que fez a virgem ser a mãe do Salvador,
O Deus que na ausência de um profeta fez uma jumenta falar. O Deus que afundou a muralha de Jericó no chão. O Deus que mandou um anjo para matar 185 mil soldados do reino da Síria, que ia dizimar Israel. O Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para que Israel passasse a pés secos. O Deus que está aqui em Cuiabá nesta noite, que me trouxe aqui não apenas por uma coincidência, mas porque Ele queria lembrar você. Ele precisava falar com você. Ele precisava dizer para você: volte a acreditar. Porque a ausência da fé dentro de você está impedindo com que eu cumpra o que eu te prometi. Porque eu só posso cumprir aquilo que eu prometi na sua vida se você alimentar a sua fé dizendo: Ele pode e Ele vai. Ele pode e Ele vai. Se não foi ontem, pode ser hoje. Se não for hoje, será amanhã. Antes que os meus olhos fechem para este mundo e desça a rampa fria, vai se cumprir. Porque Deus não pode se contradizer. Não me interessa o que Deus prometeu para você. Se Ele prometeu, pode escrever. E eu vou liberar uma palavra: todos aqueles que estão debaixo de uma promessa de Deus estão imortalizados. Vou repetir: mesmo sendo você um mortal, se Deus te fez uma promessa, esta promessa, ela se tornou uma unção, ela se tornou uma redoma de fogo ao seu redor. A morte não pode te levar. Não tem Covid, não tem câncer, não tem bala perdida, não tem traficante, não tem acidente de carro, não tem acidente de avião, não tem acidente de nada. A morte está proibida de te tocar. Por quê, pastor? Porque quem fez a promessa não pode se contradizer. Deus não pode ser chamado de mentiroso enquanto não se cumprir o que Deus te prometeu. A morte que se lasque no inferno, as acusações que se lasquem no inferno. Vai haver um avivamento em Cuiabá, um avivamento de promessas. E só quem acredita nisso agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus aqui dentro, por favor. Eu estou com meu corpo todo arrepiado aqui. O Senhor me trouxe aqui só para te lembrar: fui eu, não foi o arcanjo Miguel, não foi Gabriel, não foi Pedro, Tiago e João, fui eu que falei com você. E eu achei, diz o Senhor, que você era capaz de continuar acreditando, porque quando Deus falou com você, você acreditava. Tome seu assento. Quando Deus falou com você a primeira vez, é porque você acreditava. Você era mais simples. A sua fé era mais simples. Como a sua fé era mais simples, você absorveu aquela promessa. E aí o tempo foi passando. E aí a promessa não se cumpriu no tempo que você queria. E aí se cumpriu a palavra de Salomão: a esperança demorada enfraquece o coração. E ao enfraquecer o coração, você se tornou essa criatura que vem para a igreja, mas é insensível, porque já não é capaz de acreditar em mais nada. Não se desvia porque não se sente bem lá fora, mas vive aqui dentro como se estivesse morto. Fica procurando de igreja em igreja uma razão para existir, porque há uma frustração na sua alma, porque não se cumpriu o que Deus falou. E como não se cumpriu, você morreu. E ao morrer espiritualmente, você passa o culto inteiro olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí se tornou uma pessoa extremamente metódica. O culto termina, você vai lá para a rua e reúne com meia dúzia de crentes que são como você, frustrados também, que tem a língua maior do que aquelas gravatas de antigamente, e fica arrumando defeito em tudo e em todos, tentando culpar Deus. E aí o Senhor me trouxe aqui para te dizer: filho e filha, toda promessa passa pelo teste do tempo. Vou repetir, pode anotar. Toda promessa divina passa pelo teste do tempo. Pergunte por quê? Deus não quer filhinhos de papai. Sabe o que é o filhinho de papai, né? Ganha de presente tudo que quer, aí não dá valor no que tem. É esses meninos riquinhos andando pelas ruas de Cuiabá nos seus carrões, tirando racha, batendo carro, depenando a moto. Por quê? Não custou nada para eles. O que não custa nada não vale nada. Aí Deus te fez uma promessa. Aí Ele vai dizer assim para você: antes de eu te entregar a promessa, eu preciso te provar. E eu só provo aquele que eu quero aprovar. Eu só testo aqueles em quem eu confio. Porque o que não custa nada não vale nada.
Eu te dei a direção. Eu falei para você que eu vou fazer. Cumpra você agora acreditar e lutar até que isso aconteça. E não deixar que nada aqui fora e nem pessoas roubem de você aquilo que eu falei. Você não pode deixar a religião, não pode deixar os desigrejados, não pode deixar a imprensa, não pode deixar o seu amigo, o seu patrão, o seu parente, não pode deixar nem o PT arrancar aquilo que Deus prometeu para você. Eu vou falar de novo. E agora eu assumo a postura de um profeta. O Senhor não é mentiroso. O Senhor disse assim: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. Se Deus falou com você é porque vai acontecer. E vai acontecer quando? Quando você estiver preparado. Eu vou te ensinar na minha trajetória de 40 anos de fé. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para a vida de alguém, Ele complica a vida da pessoa inteira. Todas as vezes que Deus fala para você: vou te colocar no alto, José, o sol e a lua vai se curvar diante de você. Não fique do outro garboso assim: eu vou ser exaltado. Antes de Deus te colocar lá em cima, José, Ele vai abrir uma cisterna da mesma altura do céu. Entende isso ou não? Quanto mais alto Deus for te colocar, primeiro Ele vai inverter a altura num buraco e vai te jogar lá dentro. Se você sobreviver à cisterna, Ele te coloca no trono. Vou falar de novo. Se você sobreviver ao teste, Deus vai te exaltar. Mas se você ficar com pena de si mesmo, chorando as pitangas, o Senhor não poderá jamais cumprir o que Ele falou na sua vida, porque você se sabota, você se automutila, você se destrói. Se Ele falou, ora, foi Deus que falou, então vai acontecer. O problema não é mais seu. Anota isso aí: Senhor, não joga um raio. O problema não é seu, é dele. Você entendeu ou não? Porque você estava quieto, o profeta foi lá e falou. Você estava dormindo, ele foi lá e te deu um sonho. Você estava no culto e a palavra entrou no seu coração. A culpa não foi sua, foi ele que falou. Então é ele quem dará um jeito de cumprir. O que é que eu faço, pastor? Só não desanima. Chega aqui dentro e fica rindo igual bobo. Dá umas loucuras, sai correndo, bate a cabeça na parede. Atormenta o diabo. Pastor, como é que eu posso atormentar o diabo? Simples. Faz ele olhar para você e dizer assim: ela não tem motivos para adorar, porque ele fez a promessa e não cumpriu, e ela tem que estar em depressão. Mas no culto ela está pulando igual milho de pipoca em panela quente. Não entendeu? Isso aqui é linguagem para pentecostal. Ele não tem motivos, porque Deus prometeu, mas não cumpriu, e ele está lá gritando. Olha lá, está fervoroso. Era para estar congelado, igual aquele que está do outro lado ali, ó. Tem uns aqui que estão tão gelados que mais 5 minutos do lado dele você pega um resfriado. Aí a pessoa vem para a igreja e fica fazendo carinha de dó, como dizendo: ou o Senhor fala ou eu vou embora. Não é assim que se recebe a bênção. É você, quer ver como recebe a bênção? É você ficar em pé no meio do deserto, olhando o corpo todo podre de lepra. Olhar do lado, a mulher foi embora porque te amaldiçoou. Olhar lá atrás, a sepultura de 10 filhos. Os melhores amigos falando: confessa o seu pecado. Não há mais riqueza em você. E só sobrou um caco de telha. Aí você levanta o caco de telha e grita: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará para me socorrer. É isso, dá um tapa na cara do diabo hoje. Fala para ele: diabo, eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. Eu não preciso sentir para dar glória a Deus. Temos crentes na igreja que são almáticos. Não, eu só sinto, só dou glória a Deus se eu sentir. Você quer sentir o que, criatura, para dar glória a Deus? Quer sentir o vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Quer sentir uma brasa de fogo tirada por um serafim? Eu não preciso sentir nada para adorar. Eu só preciso saber. Pergunte o quê? Que o meu nome está escrito no livro da vida, que os meus pecados foram perdoados e que eu tenho promessas que ainda não se cumpriram. Enquanto não se cumprir, nada pode me atingir. Se levantar 11 mil demônios contra quem tem promessa, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Se o inimigo sair contra alguém que tem promessa para destruí-lo, por um caminho, por 7 caminhos fugirá dele. Aquele que tem promessa pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o coloca de pé. Se você tem uma promessa, reage nesta noite. Reage! Não estou satisfeito. Pastor, o senhor me dá liberdade? Levanta a mão direita a todo mundo. Coloca a mão no ombro da criatura que está do seu lado e agarra ela, por favor.
Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, raça ruim. Agarra a criatura do seu lado, agarrou? Agora sacode ela até ela ficar irritada. Não, não é assim, não é. Sacode, tira ela do lugar e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para dar um sacode nas suas memórias. Ele vai sacudir as promessas. Ele vai sacudir a sua família, a sua vida profissional, a sua vida emocional. Ele vai sacudir os seus filhos. Ele vai sacudir a cidade, os vizinhos. Ele vai sacudir os centros de feitiçaria. O Senhor vai abrir o caminho, vai aplanar o caminho. E só quem está debaixo de promessa dá um grito para acordar Cuiabá inteira. Eu já vou terminar. Senta mais um minutinho só. Estou sentindo Jesus aqui. Alguém está sentindo Jesus aqui? Eu prometo que eu encerro agora. Escute. Você não sabe, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir aquilo que Ele falou. Vou falar de novo. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer para cumprir a palavra dele. Tem um homem sentado no lombo de um cavalo, pastor Hugo, e ele está correndo atrás dos inimigos, porque Deus disse: eu entrego os inimigos na sua mão. E quando ele está correndo bastante, ele para, porque o sol começa a descer e começa a escurecer. Esse homem puxa o arreio do cavalo e diz: Senhor, amanhã continuaremos a peleja. E o Senhor disse para ele: eu falei que entregava os inimigos nas suas mãos hoje. O homem no cavalo falou assim: então, Senhor, dá um jeito aí, porque meu cavalo não é morcego, não. Meu cavalo não é coruja, ele não enxerga no escuro. Meu cavalo é só um cavalo. Os inimigos têm cavalos árabes, estão indo lá para o lado da montanha, o sol desceu e a lua está vindo ali. Senhor, não dá. Eu disse que entrego o inimigo na sua mão hoje. Então, Senhor, dá um jeito para não escurecer. Imagina um Deus sentado no trono olhando, os serafins tudo aqui cantando santo, santo, e um serafim olhando para o outro fazendo assim: santo, santo. Como que dizendo: e agora, quem poderá defender os... Estou dizendo assim: eu e a minha boca. Está escurecendo mesmo. Só tem um jeito. Eu vou te dar duas visões: a visão humana e a visão científica. Na visão humana, Deus ficou de pé no trono, enfiou uma mão debaixo do sol, e enfiou outra mão em cima da lua. Ô Josué, sim senhor, vê aí se a claridade está boa. Senhor, mais um pouquinho de luz, pois não. Se o senhor segurar assim, eu ganho a batalha. Vai, Josué, eu entrego o inimigo na sua mão hoje. É bonita essa explicação, né? Agora que vem, agora que é pesada. A visão científica vai dizer que isso é impossível. Pergunte por quê? Porque o sistema do nosso planeta, ele é regrado pelo cosmos. A Terra gira ao redor de si mesma, e ela gira ao redor de si mesma, girando ao redor do Sol. Aprendemos isso em ciência, sistema de rotação e translação. Ela leva 24 horas de um dia para dar uma volta em si mesma, e leva 365 dias de 24 horas para dar uma volta ao redor do Sol. Sistema heliocêntrico. Amém até aqui? O sistema solar todo, ele gira no sentido que chamamos horário, o sentido do seu relógio. Se você soltar água na pia, você vai ver o redemoinho sempre no sentido horário. Só existe um lugar no mundo, que é na linha do Equador, onde os polos magnéticos da Terra se encontram, que gira ao contrário. Mas é uma anomalia. O normal é tudo girar no sentido horário. Amém até aqui? A Terra está girando a 1.700 quilômetros por segundo. É isso que nos atrai ao chão. Se você jogar qualquer coisa para cima, ele vai para o chão. Porque o sistema da Terra, a velocidade dela, somada a tudo que tem no núcleo dela, atrai tudo que está para cima colado nela. Se a Terra brecasse de uma vez agora, todos nós morreríamos. Porque nós ficaríamos caminhando nessa velocidade de 1.700 quilômetros aí por segundo, e a Terra paralisada de uma vez. Nós seríamos arremessados pelo cosmos, morreríamos todos, explodiria o nosso corpo.
Stephen Hawking, aquele cientista lá inglês, lembra dele, que ficava numa cadeira de roda, tetraplégico, escreveu um livro só com a pontinha do dedo. Ele escreveu um livro chamado O Universo em uma Casca de Nós. No livro ele diz assim: o universo é um corpo que cresce, e o sistema solar é um braço desse corpo. E o sistema solar gira no sentido horário. E ele explica o porquê. Ele diz que o magnetismo da Terra faz os outros 9 planetas girarem ao redor do Sol. A Terra é o terceiro planeta que gira ao redor do Sol. O magnetismo do nosso núcleo, o núcleo da Terra, ele está cheio de uma massa chamada amálgama. É terra misturada com metais líquidos. O centro da Terra tem a mesma intensidade de calor do que a superfície do Sol, para você ter uma ideia. A Terra está em ebulição. É esse magnetismo que faz a Terra girar e vai girando todos os planetas ao redor dela, ela vai girando ao redor do Sol, sempre no sentido horário, sempre no sentido crescente. Stephen Hawking diz assim: se o universo ou o sistema solar, por algum motivo, regressar 1 milímetro, acontece um novo Big Bang. Ao contrário, o mundo acaba. Ele explode por causa dos átomos, por causa dos íons, dos nêutrons. Então ele diz: nada pode fazer a Terra voltar no seu eixo, ela tem que continuar girando. Amém até aqui? Como o núcleo da Terra tem esse calor imenso, ela vai soltando gases. A Terra é como uma panela de pressão, e ela só não explode pelo mesmo motivo que a panela de pressão na sua casa não explode. Quem aqui já cozinhou feijão? Por que a panela não explode? Tem uma válvula. Quando está muito quente, ela solta aqueles gases, aí você tem que ir lá e abrir ela. É a maneira de falar: ó, vai explodir. A Terra, ela só não explode porque os gases que estão no núcleo dela e vão saindo, tão quentes, eles vão entrando pelo meio das crostas e vai irrigando a Terra. Por isso que nós temos lençóis freáticos de água lá no fundo. E aí o que esses lençóis freáticos de água fazem? Eles alimentam as raízes das plantas. E as plantas fazem o quê? O processo de fotossíntese. Você lembra disso na escola, 6ª série? O que é a fotossíntese? Durante o dia, as plantas liberam para nós oxigênio. E à noite, gás carbônico. Há um sistema todo criado por Deus. Stephen Hawking diz: se houver alguma coisa ao contrário, o mundo acaba. Aí tem um homem no lombo de um cavalo, correndo para defender a família e a nação dele. E Deus diz: eu entrego hoje na sua mão. Aí diz: Senhor, não tem como, porque a lua está nascendo e o sol está descendo ali. Ele não está entendendo. Por isso que a Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Os cientistas vão dizer que isso é mentira, mas eu estou falando de um homem que viveu milhares de anos atrás, não conhecia Copérnico nem nada. Ele falou que o sol parou porque na mente dele era o sol que girava e não era a terra. Está entendendo isso? Aí Deus fala: eu estou entregando hoje e eu vou dar um jeito. Na mente de Josué foi assim: Deus colocou a mão debaixo do sol e a mão em cima da lua. Mas pela ciência, Deus fez assim: a Terra está girando 1.700 quilômetros. Alguém já brincou de peão? Quem já colocou um peão na mão? O peão está rodando. Quem já brecou um peão de uma vez? Naquela velocidade você apertou ele. Ele quase fura a mão da gente. A Terra está girando. Aí Deus coloca uma mão debaixo da Terra. Jó diz que a Terra tem polos invisíveis. E Deus colocou outra mão por cima. E Deus faz assim com a Terra de uma vez. Ele trava a Terra. Ele não só trava a Terra. A Bíblia diz que Deus gira a Terra ao contrário. Porque o relógio de Acais girou 10 graus ao contrário. E detalhe: o mundo não acabou. Stephen Hawking estava errado? Não, a ciência dele é estudada, funcionou. Ele acredita nisso na Bíblia? Não acredita. Mas aconteceu, pastor? Aconteceu, porque Deus não pode mentir. E Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Deus ameaçou tudo que Ele criou por causa de uma promessa. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer para cumprir o que Ele te prometeu. Ele mata, Ele dá vida, Ele levanta e abate, Ele abre caminho e fecha caminho, Ele abre porta onde não tem porta, Ele manda anjo construir muro onde não tem parede, Ele manda fazer uma porta onde não tem lugar para essa porta ficar, Ele manda fazer uma chave só para colocar na sua mão e dizer: quando eu abro está aberto, quando eu fecho está fechado. O Senhor me trouxe hoje aqui só para te dizer: eu cumpro o que eu falo. O homem fala sentado e não sustenta em pé. Deus não é como o homem. Por isso que Deus fala tão pouco. Olha que coisa bonita.
Eu li esse livro 33 vezes, de capa a capa. Um dia eu comecei a mapear Deus falando. Eu fiquei frustrado. As vezes em que Deus fala pessoalmente, em primeira pessoa, é pouco demais. Quem fala muito aqui é profeta, quem fala muito aqui é rei, quem fala muito aqui são poetas, inspirados. Mas Deus falando em primeira pessoa, você vai ver Deus falar assim: eu sou o que sou. Eu levanto, eu abato, eu abro, eu fecho. Deus não estende a conversa. E eu falei: por que o senhor faz isso? E ele falou para mim: eu não sou como vocês que falam de um jeito e não sustenta. Eu não falo na emoção. O homem fala na emoção, promete e não cumpre depois. Aí depois tem que mudar de rua quando te vê, muda até de bairro, de cidade, porque fez uma promessa que ele não dá conta de cumprir. Aí vem Deus e diz assim: eu não sou como homem. Eu só falo aquilo que eu posso fazer. Aí o Senhor diz: eu falo pouco, mas quando eu abro a minha boca... Não entendeu? Falo de novo. Eu falo pouco, Marco Feliciano, mas quando eu trago você lá de São Paulo para um culto que há 10 dias atrás não existia, é porque eu quero falar com alguém aqui dentro. É a maneira de Deus dizer: eu faço, eu trago de longe, só para te lembrar. Vai acontecer um milagre na sua vida esse ano ainda, antes do dia 31 de dezembro. Porque foi Ele que falou. E eu encerro usando a política como exemplo. Como assim, pastor? Quem gosta de política já deve ter visto debates. De vez em quando num debate levanta um deputado, um senador e fala assim: Vossa Excelência traz a essa casa um projeto de lei draconiano. Alguém já ouviu essa expressão? O que é essa expressão? Draco foi um grande senador romano, e ele era extremamente sagaz. Ele criava leis tão duras que ninguém conseguia encontrar uma brecha na lei para modificar ela. Draco tinha que ter escrito a nossa Constituição. Aí o STF não conseguia fazer o que eles estão fazendo lá, porque eles interpretam tudo. Draco criava leis tão duras que ninguém conseguia mexer nelas. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Velho Testamento questionaram Deus sobre aquilo que Ele fala, e Ele gritou, estabeleceu uma lei: não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Aí no Novo Testamento vem Jesus. Jesus diz: eu vou criar uma lei draconiana sobre promessas. Meu pai falou uma coisa que vocês podem questionar, o que eu vou falar vocês não podem. Meu pai disse: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Mas eu vos digo assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Vou falar de novo: pode passar o céu, pode passar a terra, mas o que Ele falou que ia fazer na sua vida, isso não vai passar jamais. Vai acontecer um avivamento na sua vida. Por quê, pastor? Porque Ele prometeu, e ponto final. Cumpre a você apenas uma coisa: acreditar. E para acreditar, não pode ficar me olhando com essa cara de paisagem. Não pode passar o culto inteiro mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para a gente com a mãozinha no queixo, filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Não pode ficar aqui ouvindo as coisas, ir para casa, entrar no chat GPT e comer lixo de internet para comparar uma pregação com outra. Não pode ter a sua mente extremamente racionalizada. As coisas que Deus te falou não se resolvem através de matemática, é por fé. Você só tem que dizer assim: se Ele falou, vai acontecer. De que jeito? Sei lá de que jeito. Bem que Ele tem que usar o diabo para te dar, mas Ele vai fazer. Se Deus falou que vai plantar asas nas suas costas, Ele vai plantar asas nas suas costas. Aliás, eu só estou pregando aqui para quem tem promessa. Se eu fosse você, eu tirava um selfie com quem está do seu lado agora, porque esta pessoa tem promessa. Agora ela está aí sentada, daqui uns dias, ó, você ligando na televisão e a pessoa lá. Ou você vendo a pessoa gravar uma música que está sendo regravada no mundo inteiro, escrevendo um livro. Ou a pessoa do seu lado ficando milionária, bilionária, tendo uma ideia, criando um aplicativo. Aí você vai dizer: era minha amiga, era meu amigo. Aí o povo vai dizer: vai mentir para as pulgas, rapaz, só porque a pessoa é importante. Não, eu tenho uma prova, olha aqui, ó. Eu estava naquele culto da promessa e ela estava aqui do meu lado. Só quem acredita que tem uma promessa de Deus. Eu quero que você agora tire o pé do chão, mas com uma fé tão grande, que você salte dentro dessa igreja, porque vai acontecer um avivamento na Lagoinha. Pegue na mão de quem está do seu lado. O seu Deus ainda é Jeová Jiré,
o Deus da providência. E por 2 minutos eu quero que você, de olhos fechados, lembre de todas as promessas que Ele te fez, ou de pelo menos a que mais te impactou. E enquanto você pensa nela, nós vamos alicerçar a sua fé dizendo que o fogo não pode te queimar, que a água não pode te afogar, porque você tem uma promessa que foi liberada por Jeová Jiré, o Deus da providência. O seu nome é. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jiré. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita para cima, de olhos fechados. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os demônios, ladrões de sonhos, ladrões de promessa, que plantaram em mim a angústia, a tristeza, a frustração, a depressão, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora, fecha a sua mão segurando esses demônios. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima deles. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. E aí, depois que você pisar com muita vontade, você precisa selar este ato profético. De que forma? Você vai abraçar 2 pessoas e vai dizer para elas: eu tenho promessa e vai se cumprir. Para se cumprir Mateus 16, quando 2 ligam na terra, é ligado no céu. 1
Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família sentirá orgulho de você de novo. 2. Quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida nesse ano ainda. 2,5. Essa igreja vai crescer a 100 por 1 por causa das promessas. 2,75. Cuiabá será conhecido como a capital do avivamento das promessas. 3. Jogue no chão, pise em cima, abrace 2 pessoas e diga: eu tenho promessas. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, E com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Aguardar, Ele vem me buscar. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? É assim, pastor Hugo, ó. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. E olhe nos olhos da criatura do seu lado. Se o olho dela não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga: você entendeu? Diga: amanhã não será segunda-feira brava. Será uma semana de promessas cumpridas. Ei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Porque esse tempo que Deus marcou com você é extraordinário. Incline a cabeça um minutinho. Será que tem alguém entre nós que há muito tempo não entrava em uma igreja? Veio atraído pelo convite de um amigo, de um parente. Você saiu da igreja por culpa de mágoa. Aliás, você chegou a dizer: nunca mais piso numa igreja. Aí hoje você veio, talvez atraído pela propaganda de ver o velho pregador.
E aí você foi surpreendido porque Deus falou com você. E você disse: se tu me amas, Deus, fala comigo. Jesus manda te dizer, rapaz, que você ainda vai ser pastor aqui na Lagoinha. A senhora vai ser uma mulher muito usada por Deus ainda. Mas isso só pode acontecer se você quebrar a maldição que foi feita contra você. A Bíblia diz: quando dois desligam na terra, é desligado no céu. Quando você saiu daquela igreja, você foi excluído. O seu nome foi apagado do livro da vida. E por isso você só pensa em 3 coisas: morrer, matar, ou pior, se matar. É o desespero do diabo em te arrastar para o inferno, porque ele sabe que se Jesus te trouxer de volta, a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Então a igreja vai fechar os olhos agora em oração. E se você tiver coragem de voltar para Jesus nessa noite, eu vou te esperar aqui no altar. Se você tiver coragem de falar: pastor, eu já tentei 10 vezes, pastor, mas tente a 11ª. Pastor, e se eu cair amanhã? O amanhã não nos pertence. Temos só o agora. Mas se você sair do seu lugar e vir aqui, eu vou pedir para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. A igreja orando, enquanto você pensa se tem coragem de vir. Será que tem alguém que não é evangélico? É amigo, é parente dos crentes? E toda vez que alguém te pergunta, você diz: quando Deus me chamar, eu vou. Será que não é Deus falando com você o culto inteiro? Você deixou em casa sua mãe depressiva, seu pai na cachaça, os filhos, irmãos nas drogas. E aí você veio aqui dentro, você está emocionado, está chorando, não sabe por quê. Você já foi até em cemitérios e nunca aconteceu o que está acontecendo aqui. Você está emocionado. Por que isso, pastor? É Jesus te chamando: vem. Entrega a sua vida na minha mão e eu vou mudar a sua história. Eu posso cumprir tudo que eu prometi. Você tem coragem? Então venha, chegue mais perto aqui de mim. Já tem pessoas que vieram. Chegue. Lá na minha igreja eu peço assim para as pessoas: toque no altar. Coloque a mão aqui no altar, os que podem. Isso. A Bíblia diz que quem toca no altar recebe misericórdia. Se você vê Salomão assumindo o reino, alguém está condenado à morte, a pessoa vai lá e pega no altar e ele não pode mais morrer. Isso. As pessoas estão vindo. Tem gente vindo chorando. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa agora. Tem mais alguém? Isso, tem mais pessoas vindo. A igreja orando, a igreja orando. O pastor já chegando aqui perto de mim. Vem cá, o senhor é o meu chefe. Vem isso, vem com fé, vem com fé. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. Os pentecostais poderiam orar em línguas agora? Conseguem orar em outras línguas agora? Me dê um coral de línguas estranhas aqui. Estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Demônios e anjos estão degladiando, e eu já sei de quem é a vitória. A vitória é nossa, Lagoinha. Tem mais alguém? A porta vai fechar. Tem mais alguém? Dou-lhe uma. A porta vai fechar. A igreja vai estender as mãos para cá. E quem vai orar por você é o seu novo pai. Olha que pai bonito vocês estão recebendo hoje aqui, cheio do Espírito Santo. Essa igreja vai ser a sua nova família a partir de hoje. E você vai conhecer Deus de uma maneira que você nunca conheceu antes. Meu pastor, o povo é seu. Olhem para mim, vocês que vieram aqui à frente, só alguns minutos. Nós ouvimos nessa noite sobre um Deus de causas impossíveis. Aqui não é simplesmente você, mas é a representação de promessas de Deus que já está se cumprindo. E o que é mais impressionante é que não importa quão longe você tenha ido, não importa as decisões erradas que você tenha tomado, hoje Ele te toma pela tua mão e Ele te transporta desse lugar de trevas e te coloca assentado à destra de Deus Pai, porque esse é o lugar que Ele tem reservado para você. E sabe o que é mais impressionante? Olha para mim, vocês estão aqui à frente, entenda algo.
Você não tem que fazer nada para que isso aconteça, é só abrir o teu coração. A obra é do Espírito Santo. E a dívida que tinha sobre você, a culpa, a condenação que estava no seu coração, hoje ela já foi paga, ela foi retirada. Cristo Jesus se entregou por você, e hoje aquilo que parecia ser impossível já é a tua realidade. Você é filho e filha amada. É assim que Deus faz, te tira do meio da multidão para te dar nome, identidade e propósito. Eu quero que a igreja estenda as mãos para cá, e nós vamos orar por vocês que vieram aqui à frente, para que essa oração seja um selo mesmo de uma nova estação de Deus na sua vida. Estenda as mãos e vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, cada um desses irmãos, Deus, que vieram aqui à frente com coragem, dizendo: eu me rendo ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Pai, eu oro para que todas as amarras do inferno, todas as correntes que aprisionavam, agora já não tem mais poder, agora já não tem mais força, porque teu Espírito de vida ecoa, libertando os cativos, trazendo cura àqueles que estavam enfermos. Eu oro em nome de Jesus para que nenhuma arma do inferno possa prosperar contra os teus filhos, mas hoje eles são perdoados, purificados, restaurados, salvos pelo Senhor. E hoje mesmo o nome de cada um deles já está escrito no livro da vida, e nós os abençoamos em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia.